Oi, gente, tudo bem? E aí, pessoal, estamos aqui mais uma vez no nosso devocional Mãe e Filha! Isso, e hoje nós vamos falar de uma história de fé, né? O que é fé? Você sabe o que é fé? Manu, o que é fé? Fé é quando você acredita, mesmo sem ver. Se você for lá em Hebreus 11, 1 a 3, você vai ver. Eu vou ler aqui pra vocês rapidinho, mas se vocês quiserem saber mais, é só ir lá. Isso aí. Essa passagem vai falando de vários heróis da fé, não é verdade? É assim. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. É verdade, viu? Isso é fé. Você acreditar, né? Você esperar as coisas que você não vê, mas ter a certeza, né, de que ela virá um dia. Então, isso é fé. A Bíblia também diz que o justo viverá pela Fé. Isso aí. E também fala uma coisa muito importante que a gente esquece também, né? Que a fé sem obras, ela é morta. Então, nós vamos falar de uma pessoa que teve fé, que persistiu e fez fé com obras, né? Porque a forma do que ele fez, a forma como ele persistiu, ele realmente mostrou que a fé dele estava em ação ali naquele momento, não é verdade, Manu? Conta a história pra gente dessa pessoa. O cego de Jericó. O cego de Jericó. E foram para Jericó. Peraí, vou falar. Desculpa. Tá lá em Marcos 10, versículo 46 ao 52. E foram para Jericó, quando ele e seus discípulos e uma grande multidão saíam de Jericó. Junto do caminho estava sentado um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. Quando ouviu que era Jesus Nazareno, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem, levanta-te, ele está te chamando. Lançando de si a sua capa, levantou-se de um salto e dirigiu-se a Jesus. E Jesus lhe perguntou: Que queres que te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu volte a ver. Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele recuperou a visão e foi seguindo Jesus pelo caminho. É verdade, olha só. Observa esse homem, né? Um mendigo cego na entrada de Jericó. Ele ouviu falar de Jesus. Então, isso demonstra que ele já ouviu falar sobre os milagres de Jesus. Tudo aquilo que Jesus, né, estava fazendo ali, curando os enfermos, né? Fazendo o paralítico andar, fazendo o surdo ouvir, mudo falar. Pessoas endemoniadas, possessas, com convulsões, mortas ressuscitarem. Então, ele com certeza ouviu falar sobre todos esses milagres de Jesus. Então, ele tinha fé que Jesus podia curá-lo. E a oportunidade era aquela, que Jesus estava ali saindo de Jericó, não é verdade? E aí tinha uma multidão seguindo juntamente com os discípulos. Você observa que esse homem não perdeu tempo, ele começou a gritar. A falar o que, Manu? Senhor, tenha compaixão de mim. É verdade. Só que aí as pessoas falavam: fica quieto. Só que quando eles falaram pra ele ficar quieto, adivinha o que ele fez? Ele começou a gritar mais alto ainda. É verdade. Então, o que acontece? Isso nos ensina também que no momento que levantarem pessoas, né, para te dificultar você chegar ao seu milagre, de te trazer, né, prejuízo a você ser ouvido por Deus, de você se chegar a Deus, ou Deus te ouvir, não é para você parar e desistir. Pelo contrário, é para que você clame mais, para que você grite mais pelo Senhor, pelo socorro do nosso Deus. Você observa que com certeza Jesus estava ouvindo ele desde o primeiro momento. Só que talvez naquele momento Jesus permitiu que ele clamasse mais, até para ver até onde ia a fé dele. Porque tem certas situações da vida que começa a aparecer dificuldade, a gente acha que vou desistir, Deus não me respondeu, né, mano? Acho que eu vou deixar pra lá mesmo, vou viver essa minha vida aqui, né, miserável, cego, mendigo. Mas não, ele continua a clamar. E você observa o tamanho da fé desse homem.
Porque Jesus manda chamá-lo. No mesmo momento que Jesus manda chamá-lo, ele dá o quê? Ele chama. Ele dá um salto. Ele dá um salto. E aí, prontamente ali perante Jesus, Jesus pergunta para ele, né? O que, Manu, que Jesus pergunta para ele? O que queres que eu te faça? Outra coisa que me chama a atenção, não só nessa história, mas em outras também. A maioria das vezes, Jesus pergunta, né, para cada um deles, o que queres que eu te faça? Jesus sabia que ele era cego, né, como outros também ele precisava e clamavam. Mas Jesus sempre pergunta. Talvez você ache que Jesus sabe dos seus problemas, sabe das suas dificuldades, sabe da sua cegueira, da sua doença, que não precisa clamar porque ele já sabe. Não, pelo contrário, essa passagem nos ensina que devemos clamar e dizermos o que quer que o Senhor faça na sua vida. Não desista, clame por ele. E quando estiver na frente dele, perante ele, diga, Senhor, eu quero ser curado, eu quero ver. Esse homem perguntou, ele falou que ele queria ver. Talvez hoje você está cego, né, diante das situações que temos enfrentado nesse país, não é verdade, Manu? Do que irá acontecer amanhã, né, da crise, talvez, a política e tantas outras coisas, dessa doença, dessa pandemia, desse vírus, sem saber o que vai ser o dia de amanhã, talvez cego nas suas decisões, nos seus medos, cego mediante ao pânico, ao desespero, talvez por falta de esperança, talvez até por falta de fé, mas que você possa clamar ao Senhor, que você possa dizer para Ele, Senhor, eu preciso ver, me dá, Senhor, visão, faça eu entender os seus planos, os seus projetos, faça eu ver a Tua glória. E aí, naquele momento, né, Manu? Ele foi curado. Prontamente ele foi curado. E sabe o que me chama mais atenção? Que após ele ser curado, o que ele faz? Se você observar lá, no finalzinho, ele foi seguindo Jesus pelo caminho. Foi seguindo Jesus pelo caminho. Além de ele ser curado, fala, Manu. E o bom, né, dessa parte é que ele não vai ser curado e vai para casa dele. Ou ele vai sair pela rua fazer compras. Não, ele segue Jesus. Ele não para de seguir, tipo, foi curado, pronto, acabou. Não, ele continuou seguindo. É verdade. Isso nos ensina, né? A gente não ir atrás do Senhor, clamar ao Senhor só através, querendo milagre, querendo bênção, mas demonstra de um coração grato, que após ser curado, após ter a visão, após contemplar Jesus, ele o segue, né? Se tornar seguidor de Cristo é renunciar, né, a si mesmo, né? É seguir a Cristo, é fazer a sua vontade, é obedecer, né, os seus ensinamentos e amar a Deus e o seu próximo como a ti mesmo, crendo que Jesus Cristo é seu Salvador, seu único e suficiente Salvador. E ele seguiu Jesus, né? E que bênção essa passagem. Que Deus possa te abençoar, falar grandemente no seu coração, que nesses dias, né, de tantos barulhos, você não desista de clamar ao Senhor. Não desista. Confie, clame a Ele e Ele vai te responder, tá bom? Que Deus te abençoe. E tenha fé. Ele vai te curar, Ele vai te ouvir e Ele vai te responder. É verdade. Que Deus te abençoe. Rica e abundantemente. Beijo. Beijão. Beijo, beijo, beijo.